E aí, galera do oitavo ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de língua portuguesa e produção textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. O nosso conteúdo da aula de hoje é o gênero textual fanfic. Então vocês já podem ir pegando o livro na unidade 2, livro de português redação. A aula hoje é a aula de redação. Coloquem o livro na página 68, gênero textual fanfic, que é mais um gênero narrativo que a gente vai estudar. Então vamos lá, todo mundo com o livro aí para a gente poder dar continuidade à aula. Fanfics. Aí a gente começa a aula com essa seguinte frase aqui, ó. Até mesmo os personagens têm medo de algumas coisas que as pessoas fazem com eles. A fanfic, pessoal, é exatamente isso. No caso, os fãs, os leitores que gostam daquela obra, eles vão reescrever, recriar, certo? Colocar novas cenas daqueles personagens que eles gostam, aqueles personagens que fazem parte daquela história, certo? Não só dos que eles gostam, mas também dos personagens que são vilões, dos que são os mocinhos. Então a fanfic é uma ficção de fã, mas vamos entender melhor adiante. Origem. Vamos entender a origem desse gênero textual. Fanfiction surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, antes da internet, né? Com a publicação em fanzines, que são revistas, magazines criadas por fãs. Ou seja, que não são as revistas oficiais, né, que publicam a obra oficial original. São revistas que foram criadas pelos próprios fãs, tá bom? E essas fanfics elas eram publicadas lá, né, de histórias que eram tributos à série Jornada nas Estrelas. Então, os fãs dessa série Jornada das Estrelas, eles inseriam episódios novos, colocavam do jeito que eles queriam que tivesse acontecido determinada cena, tá bom? Criavam, inventavam situações daquela história que eles eram muito fãs e publicavam nessa revista de fãs, nessa fanzines. Aqui no Brasil, essa prática tornou-se mais visível a partir dos anos 2000, ano em que foi publicado o primeiro livro da série Harry Potter, certo? Então aqui foi com o livro do Harry Potter, tá bom? Que ficou popular, inclusive, né? O livro do Harry Potter, eu fiz a leitura, né, do livro A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban, O Cálice de Fogo, certo? A Ordem da Fênix. Eu fiz a leitura dos 5 primeiros livros. Deixa a dica aí para vocês também, né? Agora vamos entender as características da fanfic. Então, é um gênero originariamente virtual, tá bom? Aqui no Brasil, né? Como já foi criado a partir dos anos 2000, já com a era da internet. Então, ele é um gênero originário aqui no Brasil virtual, tá bom? Lá nos Estados Unidos a gente viu que foi através de uma revista. E aqui no Brasil de modo virtual. É uma história ficcional, escrita por fãs, a partir de um livro ou de quadrinhos, de um anime, de um filme, de uma série de TV, ou podem ainda ser inspiradas em bandas de música, ou até mesmo atores favoritos. É um fanfic de tudo que elas gostam, que elas são fãs, que elas curtem. Então, não obrigatoriamente a fanfic pode ser de um livro, deve ser de um livro. A fanfic pode ser de qualquer uma dessas situações que você se identifica. É sempre baseada em uma obra que já existe, né? O autor irá continuar, ele irá expandir ou mudar a história original. Então, aquela sua história preferida,
né? Você não gostou do final, você queria que tivesse sido diferente, você queria que uma determinada cena tivesse sido diferente, você queria que um personagem não tivesse morrido, você queria que um personagem tivesse namorado com outra personagem. Isso não aconteceu lá na história, então os fãs criam essas situações que eles queriam que tivesse acontecido, tá bom? Então, os sites de fanfics mais acessados por adolescentes são, aí nós temos aí os três, certo? Spirit, né? Temos aí o nome dos três sites que são os mais acessados. Mais adiante eu vou colocar uma lista para vocês de sites onde vocês podem ler e também escrever fanfics. Ainda estudando as principais características desse gênero, então vamos aqui fazer uma enumeração. Primeiro, uso de personagens ou cenários de um texto-fonte. Toda fanfic se origina de um texto pré-existente, ou seja, vai pegar um texto que já existe e dali vai fazer modificações. O segundo tópico diz: a fanfic é escrita geralmente tendo um público-alvo bem definido, ou seja, que já são os fãs daquela história original, né? Leitores do texto base utilizado, claro. É um pressuposto da fanfic, a sua natureza hipotética e experimental. 3. Apesar de se originar de um texto-fonte, a fanfic não se atém às normas de verossimilhança, podendo quebrar noções pré-estabelecidas no texto base. Uma das principais características de uma fanfic é a criação de um cenário hipotético dentro de um universo pré-existente, ou seja, hipóteses que poderiam acontecer naquela história que não aconteceram. E, por último, é possível o uso de mais de um texto-fonte, podendo haver misturas entre diversos cenários e personagens, como, por exemplo, Robocop, Exterminador do Futuro, Transformers, ou seja, você vai pegar personagens de uma história e misturar com personagens de outra história. Esse tipo de ocorrência se denomina como crossover, ou seja, você pega tipo Robocop e coloca ele dentro da história do Exterminador do Futuro, né, ou dentro da história dos Transformers, tá bom? Também é um modelo de fanfic existente. É comum a inserção de personagens criados pelo autor da fanfic dentro do universo da história. Ou seja, quem está criando ali a fanfic, ele vai criar um personagem que não existia na história original. Ele vai criar um personagem novo para que ele possa interagir com aqueles personagens que já existiam. Interagindo com os personagens do texto-fonte. Esse personagem geralmente é chamado de OC, do inglês original character. É comum também a inserção de um personagem que funciona como alter ego do autor, às vezes atendendo pelo mesmo nome. Esse tipo de personagem é chamado de Mary Sue e é usado de forma levemente pejorativa. A fanfic pode ser no formato de uma história curta, ou ela também pode ser um seriado, né? Podendo ter diversos e diversos capítulos. Acontece também do autor da fanfic se inserir na própria história, né? Colocar ele próprio dentro da história. Já vi modelos assim também. É comum a catalogação de uma fanfic em diversas tags, especificando para o leitor o que ele encontrará no texto. Tags comuns são, então vamos aqui exemplos, ó, romance, aventura, tá bom? Esse angst, que é um termo usado para histórias que envolvem sofrimento emocional, tá bom? É comum também colocar avisos sobre conteúdos violentos ou controversos e também indicar uma idade adequada para a leitura, né? Porque tem fanfics que já são para já tem censura, né? Que já são para maiores de 12, 16, 18 anos, tá bom? Segundo tópico agora. Uma das características mais importantes é referente ao romance entre personagens. Então isso acontece muito
nas fanfics. Inclusive, muitas fanfics são criadas por conta disso, porque as pessoas queriam que aquele personagem tivesse tido romance e acabam não acontecendo na história. Então, devido à natureza hipotética de uma fanfic, é possível criar relacionamentos que envolvem basicamente qualquer personagem, não importando qual é de fato o relacionamento entre eles no texto fonte. Então não importa se no texto original, se eles eram amigos, inimigos, né? Se eles eram próximos ou não. Na fanfic é possível que haja esse relacionamento, ou de amizade, ou de amor, tá bom? Ou de ódio, certo? Fica a critério do fanfiqueiro, né? Da pessoa que escreve a fanfic, tá bom? Também, galera, para quem ficar em dúvida assim sobre quando aparece aqui na aula o termo hipotético, né? Hipotético são hipóteses, certo? São coisas que podem ser inseridas na obra, né? Que não tem na história original, tá bom? São hipóteses, são ideias, certo? Continuando. Um exemplo seria uma fanfic que propõe como casal Harry e Draco, de Harry Potter, ou Legolas e Sansa Stark, de Senhor dos Anéis, e as Crônicas de Gelo e Fogo, respectivamente. Então, por exemplo, aqui, ó, nós sabemos que no Harry Potter, o Harry e o Draco, eles são inimigos, mas nada impede de que na fanfic que você escrever, eles sejam um casal de amigos, certo? Eles sejam parceiros, eles sejam da mesma, até mesmo da mesma equipe, né? Porque lá no filme, lá no livro, eles são de equipes diferentes, né? Grifinória e Sonserina. Então nada impede que na fanfic você coloque como eles sendo da mesma equipe. Também pode acontecer, tá bom? Então vamos seguindo adiante. Tipos de fanfics. Aqui também já serve até para nossa atividade, né, que vocês vão ter que fazer. A atividade aqui vem sendo cobrada ao final da aula. Ó, os tipos de fanfic. As fanfiction, né, a fanfic, ela é dividida em categorias. Tem fanfic de filme. Começando. Tem fanfic de livro. Tem fanfic de quadrinhos, né? Quadrinhos da Marvel, por exemplo, são muito comuns, né? Quadrinhos da história da Mônica, né? Pode ser uma fanfic de filme, né? Hoje os filmes eles são muito populares, né? Pode ser fanfic de romance. Quando eu falo romance, galera, eu tô falando também de um livro, né? De uma obra de romance, tá bom? Não obrigatoriamente um romance é uma história de amor. Um romance é um gênero textual, uma história longa, complexa, com muitos personagens, tá bom? Como se fosse uma novela, tá bom? Só que escrito. Uma fanfic também pode ser de uma série de TV, né? Tipo uma série da Netflix, uma série de TV, de um anime, ou de bandas e atores favoritos, certo? E entre outras, né? Não tem limite para a criatividade. Agora chegando aqui nos shippers. Então vamos lá. Aqui já vem daquela expressão, né, que vocês jovens usam, que é shippar, não é? Ó, uma prática muito comum presente no universo das fanfics consiste em shippar um casal. Ou seja, torcer pelo seu romance, né? Torcer, shippar é você torcer para que aquele casal fique junto, né? Você querer que eles fiquem juntos, tá bom? A expressão se tornou muito popular na internet, sobretudo nas redes sociais, e envolve casais da vida real nos dias de hoje. Ok? Então, geralmente, os casais shippados possuem um nome que consiste em partes dos nomes de ambos. No caso do cantor Justin Bieber e da cantora Selena Gomez, por exemplo, seu shipping é chamado de Gelena, que aí eles usam partes do nome de um com partes do nome de outro, né? Já no caso da personagem Hermione e do vilão Draco Malfoy, ambos da saga Harry Potter, o nome atribuído é Dramione. Então é quando você ali junta, né, o nome de um com o nome de outro, né, para formar ali o nome do casal, tá bom? Então é daí que vem essa classificação dentro da fanfic de os shippers, tá bom? Que é quando você faz uma fanfic em cima
né, de um relacionamento que você queria que tivesse acontecido, aí você cria ele na fanfic. Aí aqui a gente tem um exemplo, né? Para quem conhece aí, são personagens do desenho do Pokémon, né? Aí é o Ash, né? E no desenho eles não têm um relacionamento, porque eles são amigos, né? São 3 amigos, né? 2 homens e uma garota, né? E aí, na fanfic, os fãs criaram aí o relacionamento entre eles, tá bom? Então vamos seguindo adiante. Debate entre autores a respeito das fanfics. Porque a gente fica assim pensando, né? E os autores, o que é que eles pensam a respeito disso, né? Porque o autor, claro, criou a obra original, né? Ele publica, né, os livros, né? E com isso ele tem a receita, né? O que ele vendeu, o que ele lucrou, tá bom? Ele precisa do retorno financeiro, certo? Mas o que será que eles pensam sobre essas fanfics, né? Porque a fanfic ela não é a história original. Então vamos olhar aqui, vamos tirar essa curiosidade, ó. Alguns autores de sagas originais, como a J.K., né, que é a escritora do Harry Potter, por exemplo, né, responsável pela criação do universo de Harry Potter, costumam sentir-se lisonjeados por saber que os fãs criam suas próprias histórias com base na original. Então, no caso dela, ela leva na boa, né? Ela gosta, né, de que os fãs façam isso com a história, né? Que eles criem novas histórias a partir da que ela criou da original. No entanto, ela afirma preocupar-se com o possível comércio desses livros, uma vez que os fãs da saga podem ser explorados com essa prática. Então, ela é a favor de que os fãs criem essas histórias, né, em cima da história original dela, mas ela não é a favor de que eles comercializem, né, essas obras, porque aí vai prejudicar, né, a obra original, tá bom? E os direitos autorais, claro, né, são da autora. Já alguns autores não gostam da prática e já chegaram até mesmo a tomar medidas mais drásticas contra as fanfics publicadas na internet. Anne Rice, que é a autora de Entrevista com o Vampiro, proibiu que qualquer fanfic sobre a história fosse criada e intimou o site fanfiction.net a excluir qualquer história referente ao best-seller. Chegamos agora na parte da aula que é como escrever uma boa fanfic. Eu tinha falado no início da aula que eu ia mostrar para vocês uma lista de sites onde você pode escrever a fanfic, tá bom? Onde você também pode ler outras fanfics. Então vamos ver. Sites para ler fanfics. Então, ó, existem diversos sites de fanfics na internet, onde não é necessário você pagar para você poder ler, ou até mesmo postar nas suas próprias fanfics, né, que você escreveu. Então, alguns deles são. Então, tá aí uma lista de sites para vocês. Inclusive, aquele primeiro, né, que eu tinha dito para vocês, que era o Spirit, o Nia, estão aí também. E também tem outros novos, né, o Feedbook, Fanfics Brasil. Tá bom? Então, você pode aí pausar, certo? Anotar, quem tiver curiosidade depois de pesquisar esses sites de fanfics. Todos esses sites permitem criar uma conta gratuitamente, bem como postar a sua história ou ter acesso a outras. É como você criar, né, o seu e-mail, né, com login e senha. Lá você vai, né, criar o seu acesso, você vai poder postar suas histórias e também ler a história de outras pessoas. Além disso, existem comunidades em redes sociais, como o Twitter e o Facebook, que se dedicam à escrita de fanfics sobre determinada série, ou alguma saga, ou até sobre pessoas famosas. Para saber se o seu fandom possui algum grupo do tipo,
Basta pesquisar na rede social ou até mesmo você perguntar para outros fãs. Resumidamente, assim, já chegando no finalzinho da nossa aula, né? Resumindo aqui o que a gente estudou hoje, ó. Fanfiction ou fanfic, né? Ou apenas fic, são histórias criadas e divulgadas por fãs em sites, em blogs ou alguma outra rede social. Como cada história tendo o seu próprio enredo, a própria personalidade, como pode ser de alguma série, né, de quadrinhos, até mesmo de um jogo de videogame, né, de um filme, tá bom? Sem que possa haver a intenção de lucros, certo? Sem que possa haver a intenção de lucros, prejudicar os direitos autorais do criador original, mas sim com a finalidade apenas de ampliação de contatos com outros fãs que também apreciam e se sentem bem escrevendo fanfics. Agora vamos ver aqui algumas curiosidades sobre fanfics. Uma delas é, ó, há quem diga ainda que a obra Romeu e Julieta, que é um dos romances, né, mais famosos da literatura mundial, então há quem diga que essa obra, que também é uma peça teatral, né, escrita por William Shakespeare, era uma fanfic inspirada por A Trágica História de Romeu e Julieta, poema de Arthur Brooke, de 1562. Está mais para adaptação, mas a verdade é que Shakespeare mudou bastante da história, incluindo seu próprio toque. Ao longo da história, Romeu e Julieta também inspirou várias fanfics, além de adaptações para o cinema, para o teatro, né, música e até jogo de tabuleiro. Inclusive, se vocês procurarem, né, o filme Romeu e Julieta, vocês vão encontrar, tá bom? Mais de uma versão. Um mais antigo, tem um mais atual. Aí a gente tem a imagem da capa do livro Romeu e Julieta, né, de William Shakespeare. Bom, e agora a gente já chega na parte da atividade aí, ó, gênero fanfic, foi o que a gente estudou hoje. Vocês colocam um livro na atividade da página 68, lá tem o que você vai produzir. É um quadrinho roxo, certo? É um quadrinho roxo, e lá tem dizendo, né, tem te orientando a você produzir a sua fanfic, certo? Também lá tem 5 itens para você planejar, né? Planeja e produza seu texto. Então tem 5 itens lá te orientando também, começa na 68 e termina lá na 69 te orientando como que você deve escrever, produzir o seu texto, fazer a sua fanfic. Então é isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui. Então vocês vão realizar o texto de vocês, tá bom? Qualquer dúvida deixem lá no mural, no comentário abaixo do tópico da atividade, que assim que eu ver eu vou responder vocês. Então envie o exercício pelo Google Sala de Aula e tchau, tchau. Até a próxima aula.